como estamos, mas com muita reverência, porque é a palavra do Senhor que nós estaremos lendo. Josué 24, do 14 até o 25. Acompanhe-me nessa leitura. Se você não tiver Bíblia, chega perto de um crente aí. Ainda que ele esteja com o seu celular, né? Você vai ter que esforçar um pouquinho mais a vista. 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Pai, nós estamos agradecidos por este momento em que lemos a sua palavra. Quão maravilhosa é a sua palavra. Quão poderosa é a sua palavra, Senhor. Que testemunhos ela traz para nós. Louvado seja o teu nome. E agora, Deus, que temos ouvido a sua palavra, fala, Senhor, a cada coração, individualmente, Senhor. Fala, Senhor, meu Deus, a cada servo, a cada serva, Senhor, para que sejam edificados nesta noite, para o louvor da sua glória e para a glória do seu nome, em Cristo Jesus. Amém. Amém? Amém? Que bom que os irmãos estão bem despertos, né? Bem alerta. Família, lugar de aliança com Deus. Repita comigo: família, lugar de aliança com Deus. Mais uma vez: família, lugar de aliança com Deus. Amados, a família é uma instituição de Deus. Ela é um presente de Deus para o ser humano. Só quem não tem família sabe como é difícil não ter uma referência. A minha família é um presente de Deus. A sua família é um presente de Deus. E sem a família, o ser humano não se multiplica. Sem a família, o ser humano não se realiza. Porque Deus criou o homem e a mulher para que ele instituísse a família e assim houvesse da parte de um e da parte de outro a realização como ser humano. Porque quando Deus criou, olhou para o homem, viu ele sozinho e falou assim: não vai dar nada isso, não vai dar ruim isso, né? Aí vamos fazer uma companheira, e o Senhor criou a família. Mas assim como a família é uma instituição de Deus,
um lugar para que haja multiplicação, um lugar para que o homem e a mulher se realize e veja os seus filhos, como nós lemos no Salmo 127, 128. É o lugar também, amados irmãos, onde o ser humano tem seus maiores confrontos emocionais e espirituais. É onde nós travamos os maiores embates, as maiores batalhas da nossa vida. É o lugar onde nós somos tratados, edificados, mas é o lugar onde também nós somos feridos. Por isso, nós precisamos entender a finalidade da família diante de Deus. Os propósitos de Deus para cada família, né? E ainda que tenhamos, né, muitos problemas na vida familiar, precisamos saber que você não foi colocado nessa família por acaso, né? Não. Deus preparou esse lar, Deus preparou essa família, Deus te colocou neste lar com um propósito de lhe forjar e depois lhe alcançar com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia e trazer você para debaixo da sua maravilhosa graça. Eu quero dizer aqui, glórias a Deus pela sua família. Eu não sei qual é a situação hoje da sua família, eu não sei quais são os problemas da sua família, mas eu quero dizer que eu estou dando glórias a Deus e agradecendo pela sua família, porque é por causa da sua família que você existe, e é por causa da sua família que você está aqui nesta noite, e é por causa da sua família que Deus te colocou debaixo da sua graça. Para muitos, amados irmãos, a família é um Éden, o lugar da criação de Deus, o lugar onde Deus está presente, o lugar onde Deus visita. Mas para muitos a família é um Egito. Mas eu quero dizer que Deus, assim como alcançou alguns na família que vivem no Éden, Deus alcançou aqueles também que têm uma família que passa pelo Egito ou que passou pelo Egito. Porque Deus tem os seus propósitos, não é acaso. Nós não temos coincidência, nós não temos acaso. Nós temos lugar onde Deus trata com cada um de nós, né? Onde Deus molda cada um de nós, onde Deus trabalha cada um de nós, e de onde Deus nos alcança para a sua gloriosa obra, para o seu serviço. Nós vamos olhar para a palavra do Senhor nosso Deus, nós vamos ver lares e famílias completamente, né, destruídas e complicadas, mas foi através dessas famílias que Deus trouxe e que Deus levantou os seus servos e as suas servas. Vamos relembrar um pouquinho aqui da vida de Josué, que nós vamos falar sobre Josué e a sua decisão, né? E da família de Josué olhando como a bênção. Josué foi uma das pessoas que poucos pontos negativos você vai encontrar registrado na palavra do Senhor a respeito dele. Ele vem aparecer quando o Senhor envia os 12 espias na terra prometida, e ele está ali junto daqueles 12 e junto dos 600.000 que marcharam para o deserto. Dentre os 12, só ele e Caleb disseram: deixa eu dizer uma coisa para você. Independente do que nós temos pela frente, independente do que nós vamos enfrentar, eu quero seguir os propósitos de Deus para a nossa vida. Não importa o que tem pela frente. Nós vamos buscar aquilo que Deus tem para nós. Os 10 com medo, os 10 preocupados e os 2 dizendo: não, nós vamos seguir aqui os propósitos do Senhor. E eles saíram em 600.000, marchando pelo deserto, Êxodo 12, 37 e 38. E só os 2 adentraram a Canaã, porque eles
creram nas promessas do Senhor, nosso Deus. Não é porque eles eram mais resistentes ao deserto, às pragas, às lutas, às dificuldades, não. Eles adentraram porque eles acreditaram nas promessas do Senhor, o nosso Deus. Somente os filhos entraram na Canaã. Os pais foram enterrados no deserto. E agora, amados irmãos, Josué chega na Canaã prometida. Cada família vai receber o que foi feito na promessa lá atrás, né? Mas ele sabe quem é o seu Deus. E ele conhece esse povo que não resistiu 40 dias quando Moisés subiu para buscar as tábuas da lei. E o que eles fizeram? Construíram um bezerro de ouro. Ele conhecia esse povo. Ele sabia. Ele foi aquele que, discípulo de Moisés, ele andou com Moisés. Onde Moisés estava, ele estava junto, né? Esteve lá na porta da tenda, enquanto Moisés estava lá dentro. E ele sabia realmente que esse Deus era Deus poderoso. E ele confiava muito também, né, no seu companheiro de ministério, Moisés, né? Porque uma vez Moisés falou para ele: o seguinte, nós vamos guerrear contra os midianitas. Reúne o seu exército aí e vai guerrear, porque eu vou subir no monte orar. Você já imaginou o pastor fazendo isso com você, né? Dizendo: você vai guerreando, vai batalhando aí, porque eu vou orar, né? Você já dizia assim: pastor, eu vou querer orar com o senhor, eu não quero guerrear não, eu não quero morrer não, de jeito nenhum, né? Mas Josué confiava em Moisés, e Josué sabia quem era o seu Deus. Por isso Moisés sobe no monte e ele vai guerrear. E ele sabe o que está acontecendo lá em cima quando alguns morrem. Mas ele sabe quando está acontecendo, o que está acontecendo lá em cima, quando eles estão prevalecendo. Eles sabem que Moisés está intercedendo. Este homem é um homem de experiência única também na palavra do Senhor nosso Deus, né? Ele foi o homem que orou, teve a coragem de orar para parar o sol. Já imaginou orar para parar o sol? Tem que ser muito corajoso mesmo, né? Tem que ter muita fé mesmo, né? Às vezes você não tem coragem de orar nem por aquela pessoa enferma que te procurou, por aquele amigo que contou para você que está com um problema. Você não foi capaz de dizer para ele: olha, eu sei quem tem a solução para o seu problema. Você não tem coragem de orar por aquele que chegou doente perto de você e você dizer assim: ó, Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo te abençoa com saúde. Às vezes você tem medo, né, que apareça aquele endemoniado e você tenha que dizer apenas uma coisa: sai dele em nome de Jesus. E vai sair. Você pode ficar assustado como aquele irmão, né? Que ele sabia que isso acontecia, né? Mas um dia apareceu para ele e falou assim: sai em nome de Jesus. E a pessoa caiu, liberta, né? Ele falou assim: e não é que sai mesmo? E não é que sai mesmo? Mas Josué, ele confiava no Senhor. E ele teve a coragem e a audácia de orar para parar o sol. E os irmãos sabem o que aconteceu? Parou. Ele ficou até o final da batalha em que Josué estava batalhando. Josué sabia quem era o seu Deus. Você sabe quem é o seu Deus? Mas Deus, nós não podemos só saber por aquilo que nós ouvimos. Nós precisamos saber de Deus daquilo que nós vivemos, da nossa experiência com o Senhor nosso Deus. Vou falar dos 9, porque a Eliana já foi para o outro lado já. A Eliana é a sogra da Cris, né, e mãe do Dimas, né? Ela já fez missões, se ela vai ficar por aqui, volta para a fartura. Mas os 9, né, foram lá para a base, fizeram missões. E vocês aprenderam? Nós aprendemos, nós sabemos bastante coisa. Então tá bom, vou mandar vocês lá para uma cidade chamada Agudos. Joia, Agudos, né? Aí vocês vão encontrar um povo lá, vocês vão fazer trabalho exatamente na área que vocês se prepararam.
né? Eles são da área do louvor, da adoração, vão se vestir de palhaço e vão para as escolas, né? A prática, vamos para a prática. A prática é bem diferente da gramática, daquilo que vocês aprenderam. Porque a prática, ela acontece conforme o Senhor vai abrindo as portas e vai nos enviando para fazer. E aí nós não podemos dizer: Senhor, eu não sei fazer. Senhor, eu não posso fazer. Senhor, eu não fui preparado para isso. O Senhor não nos prepara para coisas específicas, o Senhor nos prepara para servi-lo. E servi-lo em espírito e em verdade. Então, quando Josué chega ali e cada um vai receber a sua herança, ele tem uma preocupação. Será que eles vão colocar em prática aquilo que eles aprenderam comigo e com Moisés? Será que eles vão colocar em prática aquilo que eles aprenderam? Ou a hora que aparecer uma facilidade, eles já vão deixar tudo e seguir para essa facilidade? Havia ali uma geração jovem. Havia ali uma geração jovem. E a gente sabe como são as gerações, né? Cada uma quer seguir o seu perfil, cada um quer seguir, né, a sua cabeça, cada um quer seguir o seu jeito de ser, cada um quer ser do jeito que aprendeu, né? Não gosta muito de ouvir, principalmente essa nossa geração, né? A geração não gosta muito de ouvir, não gosta muito de ouvir as experiências dos mais velhos. Por isso os nossos asilos estão cheios de pessoas idosas. E a cada dia, esses lugares são menos visitados. Há avós, e por que não dizer pais, que já estão dentro de suas casas abandonados porque os seus filhos não querem mais ouvi-los. Porque nós somos de uma outra geração. Você vem com as suas histórias aí lá da carochinha, né? Eu não quero ouvir essas suas histórias. Estou cansado de ouvir essas suas histórias. Então Josué, olhando para aquela nova geração, falou assim: olha, eu preciso encontrar um meio de trabalhar com vocês. No que vocês são fortes? Vocês foram divididos em famílias, em tribos. Então eu vou conversar com vocês nessa perspectiva. Na perspectiva da família, na perspectiva da herança. Porque muitas pessoas, né, ficam de olho na herança, né? Estão esperando que o velho parta para botar a mão na herança, né? Me lembro do Marquinhos, quando ele trabalhava na autoescola aqui em frente ao cartório, falava: pastor, o senhor não sabe cada briga que sai lá. Às vezes é uma casinha velha, né, que não vai dar nada, tão brigando. A família briga por causa daquela herança. Então Josué vai trabalhar com eles e vai conversar com ele em família, para que eles entendam. Pela família eles estão recebendo a herança. E pela família eles precisam entender a fé. E que a fé não pode estar tão somente no coração do pai ou da mãe, mas a fé precisa ser transmitida de geração em geração. E que todos nós estamos sujeitos às tentações e de sermos tragados por elas aqui no nosso dia a dia. Para Josué, amados irmãos, ele estava ali querendo que aqueles que já tinham feito aliança com o Senhor, como Caleb lá no passado, pudessem renovar a aliança. Mas aqueles que não tinham feito aliança com o Senhor, que fizesse a primeira aliança com o Senhor, o nosso Deus. Porque Deus, apesar da infidelidade do povo, Deus continuava fiel. E apesar da infidelidade sua, apesar da infidelidade da sua família, Deus continua fiel. Amém?
Você concorda comigo? Deus continua fiel? Amém? Então, Josué parte para falar com os líderes, e ele reúne todos eles, aqui no capítulo de número 24, no início fala, que ele chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante dele. E o que Josué fala para eles? Lembra eles de quem é o nosso Deus. Lembra todos eles, olha, nosso Deus é esse Deus. É esse Deus. E aí no verso de número 15, no verso de número 14, ele diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Eu quero destacar aqui, amados irmãos, 3 pontos importantes e que Josué deixa para nós aqui, nesse momento de tomada de decisão. Porque nós tomamos decisão todos os dias da nossa vida. Levantamos, temos que tomar decisão, acordamos, temos que tomar decisão se nós vamos levantar. O que vamos fazer? O que não vamos fazer? Então as decisões são constantes na nossa vida. Só que existem decisões que mudam o rumo da nossa caminhada. Existem decisões que podem trazer bênçãos, mas existem decisões que podem trazer maldição. E é exatamente isso que Josué quer conversar com eles. Porque Josué diz aqui, tem uma decisão que vocês podem tomar e que pode trazer bênçãos sobre a vida de vocês. Mas dependendo da decisão que vocês tomar, pode vir a maldição. E tem a decisão que vocês podem tomar. E se vocês não cumprir, Deus vai acertar contas com vocês. Um dia eu estava ali na rua conversando com 2 pastores. E veio o Humberto e falou assim para nós 3: olha, eu não quero fazer parte dessa conversa não, viu? Porque o patrão de vocês é muito severo. Se cuidem. E vazou. Esse é o nosso Deus. É um Deus bom, é um Deus de graça, de misericórdia, mas é um Deus justo e um Deus fiel. Na sua palavra, Ele cumpre. Então, amados irmãos, o texto em que nós lemos aqui, agora pois, temei ao Senhor. Primeiro ponto, é o temor ao Senhor. Primeira coisa que o Senhor pede é que eles temam ao Senhor, o nosso Deus. Por que Josué coloca esse primeiro ponto para eles? Porque ali existiam os deuses amorreus. E ele já havia citado também, aqui no capítulo 24, versículo 22, que existiam os deuses, os antepassados deles. E que eles iam ouvir ali naquela região a respeito desses deuses antepassados. Mas eles precisavam permanecer no temor ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que eles conheceram. Mas o que é temor a Deus? É medo? Também, né? É importante que nós tenhamos, né, um certo medo, porque o medo evita que nós venhamos a pecar, venhamos a cometer coisa errada. Mas não é tão somente medo, né? É ter fé. É ter fé. É respeitar. É amar. É adorar, é prestar culto, é reconhecer que esse Deus é o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Então eles tinham que temer a esse Deus. E temer não no sentido de só em casa, em família, não. Os outros precisavam saber que eles estavam realizando isso, que eles estavam cultuando ao Senhor. Depois ele diz
que eles tinham que temer e depois servir ao Senhor, o nosso Deus. Servir ao Senhor. Eles tinham que lembrar que eles foram escolhidos como povo de Deus, lá em Gênesis 12, depois constituído as 12 tribos para servir ao Senhor. E uma das tribos foi separada para servir ao Senhor, o nosso Deus, cuidando do templo. Cuidando do templo. Às vezes o pessoal fala assim, os levitas são ministros de louvor. Não, não. Os levitas foi uma tribo que Deus escolheu para cuidar do templo. Inclusive, eles cuidavam da parte do louvor da adoração. Mas o ministério deles era cuidar do templo. Tanto é que eles não tinham salário. Eles dependiam exatamente das ofertas das outras tribos que os alimentavam. Porque eles eram famílias de sacerdotes. Então, servir, amados, é prestar culto, é adorar, é reverenciar ao Senhor, em todos os lugares e em todos os momentos. Olhando para Abraão, como nós estamos Abraão ele carregava a sua casa nas costas, como esses que estão aqui, carrego a casa nas costas, né? E por onde Abraão passava, ele construía altares de pedra, porque quem passasse por onde ele passou, iam dizer, olha, aqui Abraão cultuou o Deus de Israel, aqui Abraão cultuou o Deus criador de todas as coisas. Porque nós precisamos que o nome do Senhor seja exaltado. Nós não precisamos de nada. Esse grupo que louvou, adorou ao Senhor, não precisa de nada. Esse grupo de crianças que esteve aqui não precisa de nada, porque tudo que eles fizeram e tudo que nós fizemos e que nós estamos fazendo nesse culto é tão somente para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. E é para Ele que nós servimos. E o salmista nos convida no Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor. Então, amados, nós temos que vir para celebrar com júbilo. Ah, mas eu estou meio triste hoje. Mas quando você adentrar aquelas portas, você se alegre, como nós ouvimos o Dimas falar hoje de manhã. Se alegre no Senhor. Glorifique o nome do Senhor, no nosso Deus. No Salmo 122, ele diz, alegrei-me. Quando você ouve o convite, você já sai feliz da sua casa para adentrar aqui cheio de alegria, porque você veio na casa do Senhor, o nosso Deus. No Salmo 84, quem se lembra como é que começa o Salmo 84? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Porque o pardal encontrou casa e a andorinha encontrou o seu ninho, mas eu, Senhor, encontrei os teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. É o lugar da adoração, é o lugar da exaltação, é o lugar do reconhecimento que esse Deus é Deus. E é o lugar da comunhão. Silas, Salmo 133. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Oh, que gostoso que é vivemos em união. Que boa é esta união, que boa é esta comunhão que nós temos aqui. Como é bom ouvir a voz do irmão louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Como é bom olhar e ver a carinha do irmão ali, alegre e feliz, sabendo que ele está sendo alimentado com a palavra do Senhor nosso Deus, e sabendo que ele vive nessa fé, e sabendo que pela sua fé ele tem obtido vitórias, e sabendo que ele tem estado debaixo dessa graça maravilhosa, e quem tem conduzido a sua vida não é outro senão o Deus criador e sustentador de todas as coisas, o nosso Deus. Mas nós vamos, amados irmãos, servir ao Senhor, e ele diz aqui 3 formas que nós devemos servir ao Senhor. A primeira delas é com integridade. Servir ao Senhor com integridade. Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o seu. Para você, Cleitinho, que gosta de café, é café. Coração, alma, força e entendimento.
café. Servir a Deus com todo o coração é se derramar mesmo, é entregar mesmo, né? Servir ao Senhor por inteiro, né? Não pode ser tão somente ficar aqui assim, né? Aquele que fica assim. Hora do louvor. Hora da oração. Amém. Não, você tem que entrar aqui na hora do louvor, louvar mesmo ao Senhor, né? Como Alziana, né? Dione, né? Edilene, Elisete, né? Esse povo bem animado mesmo, né? Que se solta, que louva, glorifica o nome do Senhor nosso Deus, né? Quando nós olhamos aqui as meninas aqui na frente, né? Nessa comunhão realmente com o Senhor. Não entra aqui, né? Não, você entra para adorar, né, com integridade na presença do Senhor, com todo o seu coração. E essa aliança, amados irmãos, ela deve ser voluntária, né? Porque precisa ter consciência de quem é o seu Deus. Porque se você não tem consciência de quem é o seu Deus, você não o serve dessa maneira. Você não o exalta, não o glorifica dessa maneira, porque você não o reconhece como seu Deus. E é tão sério assim, amados irmãos, que Josué falou com o povo, para que eles tivessem consciência de que eles estavam servindo a esse Deus, e que se eles queriam mesmo servir a esse Deus, por 3 vezes eles responderam, sim, nós vamos servir a esse Deus, versículo 16, versículo 24, 21 e versículo 24, Jesus fez isso com Pedro, Josué fez isso com o povo. Vocês têm certeza? É isso que vocês querem? É isso que vocês vão fazer? Então vão e façam. Porque precisa ser com integridade de coração. Depois ele diz que precisa ser com fidelidade. Precisa ser fiel. Eu preciso ser fiel a Deus aqui na igreja, lá na minha casa, lá na minha empresa, lá no meu trabalho, lá no meu relacionamento com as pessoas lá fora. Tem que haver fidelidade ao Senhor, o nosso Deus. Eu tenho que cumprir o propósito de Deus na minha vida, eu tenho que cumprir as ordenanças do Senhor, eu tenho que cumprir a ordem que o Senhor me deu para que eu esteja realizando a obra do Senhor, o nosso Deus, amados irmãos. E Josué os adverte, olha, vocês precisam fazer isso, mas preste atenção, porque senão o caldo pode entornar para vocês. E depois, terceira coisa, deitai fora os ídolos. Você pode dizer, opa, glórias a Deus, aleluia, eu não tenho ídolo na minha casa. Que bom, né? Você não tem nada que você adore mais do que Deus lá na sua casa? Seu sono. O quanto você serve ao seu sono? Seu sono é mais importante que Deus para você? Ah, mas eu não posso, eu tenho que descansar, eu preciso descansar. Já trabalhei a semana inteira, como é que eu vou? Né? Seu sono tem ocupado o lugar da sua adoração, do seu louvor, das suas devocionais que você pode fazer ao Senhor, o nosso Deus? Amados, Deus quer dos seus servos exclusividade. Isaías 42, 8. Isso significa que nós precisamos deixar, amados irmãos, tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Tudo. Se é o seu carro, você tem que deixar. Se é a sua casa, você tem que deixar. Se é o dinheiro, você tem que deixar. Né? Se há algum ídolo lá que você tem lá dentro da sua casa, você tem que deixar. O Senhor precisa ser o primeiro e único na sua vida. Hoje de manhã também nós conversamos com o Dimas a respeito disso. O trono da nossa vida precisa ser de Deus. Deus é que tem que estar entronizado na nossa vida. Não é o seu esposo, não é a sua esposa, não são os seus filhos, não são os seus bens, não é a sua herança, não é o seu dia de amanhã, mas é Deus que precisa estar entronizado na sua vida. O governo da sua vida precisa estar nas mãos do Senhor nosso Deus. Deus precisa fazer a sua agenda todos os dias, e você precisa cumprir a agenda de Deus e não a sua agenda. Eu sei que você tem uma agenda muito boa, muito útil, muito bonita, mas não serve para o reino de Deus, então ela está dispensada.
Sua agenda precisa ser a agenda de Deus. Muito de nós precisamos deixar crendices de lado, né? Vaidades, né? Costumes, né? Bens, né? Aqueles sapatos, aquelas roupas, né? Tudo aquilo que você tem, né? E tudo mais, né? E que ocupa o lugar de Deus, porque você valoriza mais essas coisas, né? Do que Deus. Aquele quartinho, que toda casa tem o quartinho da bagunça, né? Você precisa fazer uma visita naquele quartinho de ver o que não presta e o que não presta, joga fora. Assim também você precisa fazer um exame da sua vida diante de Deus. O que é que está aqui que não serve para Deus? Que não agrada a Deus? E deitar fora. Precisamos temer a Deus, de modo, amados irmãos, que nós não vamos nem olhar para aquilo que Deus não aprova. Isso Deus não aprova, então eu nem quero ver. Não me interessa. Tiago 4,7, ele diz: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, porque ele vai fugir de você. Mas você precisa resistir, para que ele possa ir embora, para que ele possa bater na retirada. Jesus, quando ele estava lá no deserto, o nosso mestre, ele foi tentado 3 vezes. E o que foi que ele disse para Satanás? Está escrito, está na palavra. E ponto final. Josué, amados irmãos, sabia que só pela santidade é que eles iriam obter a vitória. Aí lá no versículo 19, para concluirmos: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porque o Senhor é Deus santo. Deus é santo e exige também santidade da nossa parte. Josué era um homem cheio de discernimento, cheio de sabedoria, orientado realmente pelo Senhor, o nosso Deus. E quando eles conquistaram a terra de Ai, e o Senhor disse para eles: olha, vocês vão entrar nessa terra, tem muita riqueza, ó, mas vocês vão entrar e não vão pegar nada, nenhuma riqueza deles, nenhum despojo. Mas como sempre tem um Acã. Como sempre tem um Acã, né? O Acã é aquele que não resiste. O Acã é aquele que cede. E aí então Acã cedeu e levou um poste ídolo e colocou debaixo da tenda dele e falou: quando nós formos embora daqui, nós vamos ter uma riqueza, uma herança que eu vou levar conosco, porque ninguém sabe que eu trouxe esse poste ídolo aqui. Mas como aquele menino com aquele pai que foi, né, na lavoura de melancia, e o pai falou: filho, eu vou entrar aqui na lavoura para procurar uma melancia, e se vier alguém, você assovia para mim. E o pai entrando na lavoura de melancia, o menino começou a assoviar. Ele entrando e não via ninguém, começou a assoviar. Aí ele olhou: filho, o que foi? Deus está vindo. Não está vindo ninguém, não tem nenhum olho, mas Deus está vendo. Acã não sabia que Deus estava vendo. E ele levou. E por isso, ele e toda a sua família pereceram. Foram mortos. Amados, nosso Deus é santo, Ele requer de nós também santidade no tratamento da nossa vida, no nosso comportamento, nosso dia a dia. Precisa expressar isso porque nós tememos a esse Deus Todo-Poderoso. Nós testemunhamos esse Deus Todo-Poderoso. E eu quero concluir aqui. Nós precisamos tomar decisões todos os dias, todos os momentos. E hoje nós separamos este dia, esta noite, para tomarmos uma decisão também como o povo de Israel teve que tomar ali com Josué. Hoje é um dia de tomarmos uma decisão sobre a questão da aliança que nós temos com Deus e com a nossa família. Hoje é dia de tomarmos uma decisão como Josué tomou e dizer para quem nossa família trabalha, para quem nós vamos servir. Nós vamos servir a Deus ou aos deuses deste mundo?
Nós vamos servir ao Deus de Israel ou aos deuses que estão presentes aí, se oferecendo no nosso cotidiano. Lá no Salmo de número 37, 23, 24, diz assim, ó: faça aliança com o Senhor. Faça aliança com o Senhor. Ele será o seu Deus e você, povo exclusivo dele. O Senhor afirma: os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela sua mão. Se você já fez essa aliança, renove essa aliança com o Senhor. Se você não fez essa aliança, eu gostaria que você firmasse essa aliança hoje. Você com Deus e a sua família. Fique de pé. Talvez sua família esteja longe, como está longe a família da Áxia. Está lá no Mato Grosso. Qual que é a família que está mais longe aí? Onde? Talvez sua família esteja tão longe quanto a família da Elu, lá na Paraíba. Mas só que Deus é Deus soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Ele está aqui. Mas Ele também está lá na Paraíba. E hoje eu gostaria que você fizesse uma aliança, ou renovasse a sua aliança com a sua família, de servir ao Senhor. Feche teus olhos. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui, ó Deus, diante do desafio de Josué, de decidir quem a nossa família vai servir. E ó Deus, Pai Todo-Poderoso, nós temos feito o propósito de servir ao Senhor, mas muitas vezes, ó Deus, temos negligenciado. E neste momento, Pai, nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, renovar, ó Deus, o nosso pacto, Senhor, em cada uma dessas famílias que aqui estão, de perto e de longe, Senhor, no propósito, ó Deus, de dizer que a nossa casa vai servir ao Senhor em nome de Jesus. Pela nossa fé, a nossa casa vai servir ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador de toda a criação. E nós, ó Deus, renovamos esta aliança com o Senhor, Pai. E aqueles, ó Deus, que ainda não renovaram a sua aliança com o Senhor, porque não fizeram esta aliança com o Senhor, Pai, que o Senhor esteja visitando neste momento, Pai, para que o Deus possa fazer essa aliança com o Senhor, Pai, e declarar, Senhor meu Deus, que vai adorar ao Senhor nosso Deus, em espírito e em verdade, que vai deixar todos os deuses de lado, que vai deixar todas as coisas que atrapalham de lado e vai servir tão somente ao Senhor, porque esta noite é uma noite de renovação de aliança, porque esta noite é uma noite de aliança com o Senhor dos exércitos, com o Deus Todo-Poderoso, onde, Pai, nós queremos o seu governo na nossa família, o seu governo na nossa casa, o seu governo, Senhor, no nosso trabalho, o seu governo, ó Deus, na nossa nação, o seu governo, Senhor, meu Deus, sobre este mundo, em nome de Jesus, Senhor. E nós, ó Deus, recebemos, Senhor, esta aliança com o Senhor nesta noite, através do sangue do Cordeiro Jesus Cristo, que nos lava e nos purifica de todos os nossos pecados e que nos constituiu povo teu, Senhor, lavoura sua, Senhor, propriedade sua, Senhor, para o louvor da sua glória e para a glória do teu nome. Visita, Senhor, cada família aqui nessa noite que está representada, Senhor. Não importa, Senhor, meu Deus, quem está representando esta família, Senhor. Importa, Deus, que há uma decisão aqui, Senhor, de servirmos ao Senhor e de alcançarmos estes que estão distantes, Senhor, e de fazermos com que todos estejam debaixo da sua maravilhosa graça e que não venha, Senhor, meu Deus, maldição sobre nós, porque o Senhor é o nosso Deus, que tem dado ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podem sentar. Quero chamar os missionários para que sejam aqui à frente, a pastora